Obsessão vence o talento, todas as vezes. Você tem todo o talento do mundo, mas você é obcecado? Olá, seja muito bem-vindo ao canal AG Análise Gráfica. E aqui você vai aprender a operar o gráfico utilizando o Price Action. Regiões de suporte, resistência, rompimentos, padrões de candle, e o meu objetivo é ajudar você a ter mais clareza e precisão. Eu estou aqui às 21h45 da noite, então estou invertendo o horário. Por quê? Porque de dia eu estou construindo as aulas do nosso curso. Tá? Então é melhor pegar esse horário, que as energias estão caindo, e aproveitar aí, fazer as operações e dedicar a minha máxima energia no momento da aula do curso, tá? Que com certeza vai ser um divisor de águas para muitas pessoas. Então, olha só que interessante que está acontecendo aqui, uma aceleração. Já me acende uma luz de alerta, sabe por quê? Possivelmente, nós temos dois cenários aqui. O primeiro cenário é que pode reverter o movimento a partir daqui. O segundo cenário é que pode ocorrer uma quebra de estrutura aqui. Por quê? Porque estamos vendo um ciclo no micro movimento. Você consegue enxergar comigo? Gráfico impulsiona, gráfico fica calmo, gráfico impulsiona. Então ele está impulsionando. Ok? Será que ele vai deixar um espacinho para a gente continuar esse impulsionamento? E deixou. Então, a lógica é continuar esse impulsionamento e levar ele até o preço mínimo do ativo nesse momento. E lembrando que esse gráfico estava em alta. Ele estava em alta. Agora eu não sei se ele vai continuar em alta. Não, tá? Então, por isso que eu operei vendido. Ok? ETHUSD é o par da moeda, pagando 85%, 21h47 da noite. Uma operação de venda marota, ajudando o gráfico a preencher a região de suporte, que é uma região também de extrema importância, mas que não pode, no caso, acender uma chama agora, porque ela vai dar loss na gente se ela acender a chama agora, tá? Olha só, pessoal, como sempre, perfeição, né? Qualquer pessoa hesitaria talvez de estar entrando aí em uma operação de venda nesse momento do gráfico. Por quê? Já está em região de demanda. Está em cima. Então a pessoa ficaria preocupada, mas nós aqui do canal não. Nós sabemos que o gráfico ele vai cumprir o que ele começou a fazer. Então, no caso aí, teria uma eternidade ainda para ele se movimentar. Um minuto para a gente é igual a uma eternidade. Na verdade, dá para a gente fazer muita coisa em um minuto. Então, vamos lá. Vou pegar aqui outro par de moeda para a gente bater a meta, finalizar aí com chave de ouro. Vou abrir aqui. Deixa eu ver se tem alguma do mercado aberto. Temos a bolsa asiática, que provavelmente já começou a abrir. Mas infelizmente não tenho nenhum par de moeda do mercado aberto aqui. Olha, vamos pegar esse SUI. SUI, a primeira vez que nós estamos operando SUI. Bom, o que o SUI está apresentando aqui para gente, né? Ele está trabalhando em estrutura, né? Então, se eu tenho uma estrutura de mercado aqui, eu já sei para que lado eu posso operar. Mas eu preciso do quê? Mais um elemento. Estou vendo aqui que está tendo uma insistência enorme dos compradores de elevar o preço do ativo. Ó, eu vou com eles. Ixi, me tacou para cima. Colocou a gente em risco, hein? Mas eu não vou deixar
tão fácil assim, tá? Se ele descer, eu abro uma taxa. Nem vai precisar, pessoal. Então, ele já deu aquele pulo, né? E a perder de vista. Ah, e hoje nós temos pergunta de inscrito, hein? Fica até o final do vídeo aí. Você vai ter um treinamento, tá? De acordo com a pergunta de um inscrito do nosso canal. E quem será que é o inscrito do nosso canal? Quem será que é, hein? Que fez a pergunta, hein? Já já eu vou apresentar, né? Desvendar o nome dele. E aí, como sempre, meta batida. Eu convido você que está chegando agora no nosso canal, está conhecendo aqui pelo short, né? Às vezes você veio pelo short, às vezes você encontrou a gente. Só um instante, pessoal, já volto, hein? Voltando aqui, né? Peço desculpas, tive que fazer um ajuste ali, né? Enfim, mas voltando ao assunto, né? Se você está pela primeira vez passando aqui pelo nosso canal, ou chegou pelo short, né? Que você viu aí fazendo a rolagem, né? Dos vídeos, enfim. Ou o YouTube, ele promoveu um vídeo aqui do nosso canal para você. Eu quero convidar você a deixar o teu like, tá? Mesmo que é a primeira vez que você está participando. Sabe por quê? Quando você deixa o seu like, você fortalece o algoritmo e o algoritmo consegue indicar a gente para mais pessoas, principalmente aquelas pessoas que não alcançaram a consistência. Então, dá essa força para a gente, porque nós queremos ajudar cada vez mais os iniciantes e quem ainda não é consistente a, né, a visualizar melhor o gráfico, tá certo? Então, você que já é inscrito, deixa like. Você que está chegando pela primeira vez, deixa like. E desde já fica aqui o meu agradecimento para você por ter entendido aí, tá? O meu pedido. Então, vamos às explicações, né? Vamos explicar as entradas. Lembrando, pessoal, que a gente está operando aqui à noite, né? Trocando o dia pela noite, ó. ETHUSD. Olha que perfeição, como o gráfico é perfeito, né? O gráfico é fantástico. Olha só, ele estava em alta, né? Aqui era um canal de alta. Nesse canal de alta, ele trabalhou aqui como se fosse em uma quebra de estrutura, tá? Quebra de estrutura. Então, olha que perfeição. Como que o gráfico ele é perfeito, ó. Olha só. LTA superior e inferior. LTA superior e LTA inferior. E olha só, a minha entrada foi de quebra de estrutura, tá? Entrada belíssima, quebrando a estrutura do gráfico. Por quê? Porque o movimento, pessoal, ele estava em queda. Né? Ele estava em ciclo de queda. A menos que ele me provasse ao contrário, eu teria que confiar na queda, tá? Então, tá vendo aí como que ele desce? Ele desce até aqui embaixo, ó. Olha o percurso que ele fez, ó. Um grande percurso, né? Quase 100% da movimentação que aconteceu dentro do canal, né? Desse canal de alta aqui. Né? Você quer aprender a ter essa visão lógica do gráfico? Então você está no lugar certo, ok? E aqui, pessoal, não tem erro, né? Por quê? Porque, olha só, era um big canal de alta aqui. Canal de alta feito com LTAs, né? Opa, não saiu. Ó, LTA, LTA. LTA superior, LTA inferior.
E aqui houve um throwback, né? Pela lógica, né? Então, eu estava analisando ele em diagonal, mas na verdade ele estava também utilizando a horizontal para fazer os movimentos, ó. Tá vendo? Então, nós temos uma região de resistência aqui no passado, ó. Resistência. E virou suporte aqui. Tá? E aí, o que eu aprendi aqui, né? Que o gráfico estava cheio de força. Né? Força para trabalhar em 50% do movimento. Que 50%? Esse 50% aqui, ó. Esse 50% que ele rompe, respeita e rompe. Rompe, rompe, respeita, fica preso aqui dentro, depois rompe. Tá vendo? Depois rompe, respeita e volta de novo para cima. Tá vendo? Então, assim, é uma múltipla visão, né? Visão de horizontal, visão de diagonal. Né? Então aqui você vai aprender a fazer múltiplas análises dentro de um único movimento que acontece dentro do campo estrutural. O que é o campo estrutural? Procura aí no nosso canal o vídeo campo estrutural que você vai encontrar, tá? O que é o campo estrutural? Se você não entender o campo estrutural, esqueça, você não vai entender o que o gráfico está fazendo e nunca vai se tornar uma pessoa consistente. A primeira coisa que os traders teriam que ensinar para quem está aprendendo a operar o mercado é o campo estrutural. Tá? Antes de apertar compra, venda, antes de analisar candle, tendência, tem que entender o que é o campo estrutural. Só que poucos traders falam sobre isso. Né? Por quê? O porquê será que eles não falam? Né? Tem algum motivo. Cada um, né, tira a sua própria conclusão. Tá? Mas continuando aqui, tá, pessoal? Hoje nós temos pergunta de ter inscrito. Então, quem fez a pergunta dessa vez foi o Edmilson. E ele fala assim, ó, o Edmilson, quero agradecer você, Edmilson, por ter feito aí, né, esse pedido e o elogio também, né? E fala, amigo Augusto, essa análise de candles sem fazer entradas no final do vídeo ficou top demais. Foi mais explicativa que explicando as entradas. Se possível, você faz mais vezes? Claro que eu faço. Tá? Então, olha só, o Edmilson ele pediu para a gente poder fazer a leitura das entradas sem fazer entrada, ó. Tá vendo? Ó, então ele fala a análise dos candles sem fazer entrada, né? Então vamos fazer aqui, né? Então vamos pegar esse aqui como ponto zero. Ó, esse é o nosso ponto zero, tá, pessoal? Vou escrever aqui, ó, ponto zero. Daqui para frente, tá? Dessa parte para cá a gente vai analisar tudo, ó. Agora, tá? Ponto zero para frente aqui, tá? Então o que ocorreu depois do ponto zero aqui, né? Uma região de suporte, certo? Vamos lá? Suporte. E o que ocorreu depois? O Marubozu de alta. Beleza. O Marubozu, ele é um forte indicador que a força está acompanhando a cor dele. Né? Então, o que ocorre depois? Uma correção. Tá vendo essa correção aqui? Ó? Olha a correção. Vem aqui, tá? Vou por desse lado. Correção. Uma correção de 3 candles vermelhos. Vem aqui, ó. Ok? E aí, logo em seguida, o que nós observamos? O movimento comprador acender novamente. Então, o movimento comprador acende e aparece uma correção novamente. Certo? Aí, movimento comprador tenta continuar e agora vem uma correção bem mais ampla, descaracterizando essa
tendência de alta. Tá? Então, olha só, uma tendência estreita faz uma correção aqui. Depois, temos uma briga que possivelmente mostra que está ficando mais amplo o movimento. Mas essa quebra de estrutura aqui, ela acaba com todo o clima, né, dessa tendência de alta, né? Ela começou estreito do ponto zero e depois ela foi ampliando assim, ó. Tá vendo? Então a tendência é que ela continuasse, certo? Mas não continuou, porque houve uma quebra de estrutura. Então essa quebra de estrutura, ela desconfigura a nossa intenção de trabalhar em alta. Tá? Então presta atenção, ó, uma quebra de estrutura. Ok, porém, movimento, solta uma ignição aqui novamente, comprador, e retoma o jogo novamente. Não acontece, tá? Movimento dominância dos vendedores. Tá? Então, ele vai lá e cria um topo superior ao anterior. Né? Então, eu já tenho uma intenção de estrutura do gráfico sendo formado aqui. Né? E depois, olha só o fundo que ele faz. Então, é um fundo que não alcança mais o 100% do movimento, assim como aconteceu aqui. Repare agora que agora a mágica começa a acontecer, tá? O que estava preso, o que estava fraco ou conflitante, começa a pegar confiança, tá? Para o Bozu de alta de novo, ó. E aí, pessoal, olha que lindo, olha a chance que você teria aqui de fazer entradas de compra, porque já aqui não estava tão claro, aqui, mas aqui já mostra clareza para você trabalhar comprado, tá? Então, aqui teríamos belíssimas continuidades compradoras, né? Teríamos 3 oportunidades de gain aqui, ó. Tá vendo? Ainda do ponto zero, hein? Nós só estamos analisando o ponto zero em diante. Nós estamos desconsiderando tudo lá atrás. Nós estamos considerando suportes, resistências, LTAs, quebras de estrutura que estão acontecendo aí, né? Novos topos sendo formados. Né? Então aqui eu tinha um topo, ó. Olha só. Eu não pensaria 2 vezes para entrar aí, tá? Topo. Fiquei meio indeciso nesse topo aí, porque houve uma quebra de estrutura aqui. Tá? Depois o topo, de novo aqui. Falei, começou a melhorar. Aí depois fundo aqui. Depois Maruboso de alta. Opa, melhorou. Rompeu. Na hora que rompe, pau no gato, tá? Uma oportunidade, 2 e 3. Ó. 1, 2, 3. Analisando só o gráfico do ponto zero, pessoal. Do ponto zero aqui, ó. Aqui foi nosso start, tá? Não estamos analisando nada lá atrás, certo? Ah, Augusto, mas falaram para mim que você tem que traçar um monte de linha aí e pegar lá de trás para poder executar a entrada. Nem sempre. Nem sempre. Depende do teu estilo, tá? E olha só, pessoal, olha o que ocorre. Outro fundo aqui, ó. Que coisa mais linda, ó. Fundo, certo? E esse fundo, ele está ascendente. Aí depois vem um topo descendente, ó. Topo descendente. Me acende uma luz de alerta, esse topo descendente. Mas depois dessa ignição, ó, é pau no gato. É entrada de quebra de estrutura, ó. Ignição. Confirmação da ignição. Da ignição. E o preço está subindo, hein? O preço do ativo do 1. Olha só. Do 1 foi para o 5. E tem 10 como alvo. Olha só que interessante. Tem 10 como alvo, mas ainda não chegou. Eu estou fazendo a leitura aqui, onde eu estou com a leitura aqui, ó. Pegamos vários gains aqui no 6, né, do preço 6 do ativo. O gráfico retornou aqui, criou um novo fundo.
criou um topo descendente, me acendeu uma luz de alerta, fiquei de fora. Aí ele volta de novo, falha, a queda, solta uma ignição, uma confirmação de ignição, e aí, meu amigo, pau no gato, ainda mais com o Marubozu de alta, né? Eu já entraria babando aqui, ó, certo? E ainda mais o Marubozu rompendo o topo anterior, ó, tá vendo? Então, se ele está rompendo esse topo, ele vai formar um novo topo. Olha aí, topo. E aí, o que ele faz? Marubozu de alta, tem uma correção, tá? E agora você pode considerar lá o passado, se você quiser, tá? Ó, você pode sim considerar lá. Eu não perderia essa entrada desse Marubozu, tá? Porque é 100% de um movimento, certo? Ele não precisa ser tão exato, tão preciso, tá bom? E aí ele faz, né, a intenção vendedora e aí continua, né? E aí o céu é o limite, né? Porque ele já chegou no preço de 10. E aqui, ó, com a desaceleração, eu tiraria a mão, tá? Então, olha só, tudo isso, todas essas informações, né? Aqui é o alvo, ó. Edmilson, você viu que a gente, pelo gráfico presente do ponto zero, a caminhada dele do 1 ao 5, depois indo lá para o alvo do 10, ainda a gente poderia tirar uma casquinha no Marubozu de alta, fazendo uma operação contrária, né, interpretando que talvez seria uma possível exaustão, né, ou busca de um alvo, né, de 100% aqui. Olha só, após a correção ele vai lá e rompe, né, e aí teria uma tentativa de continuidade ali, tentando levar o preço pelo menos para 11, né, preço do ativo, né, e depois aqui despenca, né. E por que ele despenca? Ah, aí nós vamos ter que deixar para outro vídeo. Mas uma coisa eu já digo para você, já antecipo, tá? Aquele movimento que estava estreito, estava tentando ficar amplo, não conseguiu por causa de uma quebra de estrutura, ele ficou amplo, tá, pessoal? Olha que coisa mais linda, ó. Tá? Ele foi ampliando, 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 né? Respeitando as regiões, né? Mas olha só, ele quebra essa estrutura aqui, por quê? Porque existe algo muito maior por trás desse movimento, tá? E você precisa entender sobre o campo estrutural, porque no campo estrutural que abriga a estrutura mercadológica, as movimentações do preço, o nascimento de novas figuras gráficas, de tendências de acumulação, distribuição, participação. O campo estrutural, pessoal, é essa parte preta aqui atrás, ó, tá? Esse fundo preto. Você precisa entender ele. Ah, Augusto, mas nunca ninguém me falou sobre o campo estrutural. Então fique tranquilo, tá? Eu estou preparando uma aula lá no nosso curso de campo estrutural. Você vai melhorar 50% a sua visão no gráfico depois que você entender o campo estrutural, tá certo? E qual a funcionalidade dele. Então, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Edmilson, valeu pela pergunta, tá? Somou bastante para a nossa comunidade. Tamo junto, até o próximo vídeo. Até mais. Analisar o gráfico é viver o mercado. Tamo junto!